Muito bom dia a todos. O meu nome é Raquel Branco e vou moderar este webinar Fujitsu sobre proteção de dados. Vamos apenas aguardar mais um minuto para que todos se juntem a nós. Mais uma vez, bom dia e muito bem-vindos. Vamos então dar início ao nosso webinar Fujitsu sobre proteção de dados. O nosso apresentador de hoje é Pedro Pinto, responsável pelo desenvolvimento de negócio Data Center em Portugal, nomeadamente a oferta Eternos, que inclui os sistemas de armazenamento e proteção de dados. No final do webinar irá aparecer um pequeno questionário, o qual agradecemos desde já o vosso preenchimento. Durante esta apresentação, podem deixar as vossas questões na secção de chat, as quais responderemos no final. E vou então agora passar ao meu colega Pedro Pinto, que vai dar início a esta apresentação. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Raquel. Obrigado pela introdução. Obrigado a todos por participarem. Bem-vindos a mais um webinar tecnológico da Fujitsu. Neste caso, focado na nossa oferta para Data Center e, mais especificamente, para a proteção de dados. Hoje a apresentação será portanto, uma visão abreviada daquilo que é a nossa oferta e que permite mitigar portanto, as principais necessidades na área de proteção de dados das organizações. Esta proteção de dados assume cada vez mais um papel principal nas operações do dia-a-dia e, como tal, começa a estar na agenda e na prioridade de implementação e de investimento dos nossos parceiros e clientes. Vamos, antes de iniciar a oferta, só passar um pouco aquilo que é a visão do mercado, aquilo que são as tendências. Após anos de consolidação e de centralização, o IT enfrenta hoje ventos de mudança, ventos estes que não têm, como é lógico, a ver com qualquer tipo de alterações climatéricas, mas sim a tendência favorável à distribuição do IT. Já há algum tempo que temos visto o alargamento da infraestrutura que existe nos data centers para clouds, portanto esta distribuição já vem, esta tendência já vem de alguns anos atrás, e agora vamos começar também a chegar a outros sites remotos, as designadas Edge Computing. Portanto, vamos começar a ver a nossa capacidade de computação, a nossa capacidade de gerar informação distribuída em mais do que o data center e a cloud. Portanto, esta é uma tendência que está a ser identificada e que está a ser já anunciada pelos diversos analistas e vou apenas referir aqui algumas assunções, alguns claims que são enviados por esses analistas para o mercado, mas que nos dão uma visão clara de que algo está a mudar. Diz a Gartner que 28% do investimento será feito em cloud.
Portanto, já em 2022, portanto, daqui a muito pouco tempo, temos quase um terço do investimento dos nossos clientes a ser feito em cloud. Mas diz também que 40% das empresas vão duplicar todo o investimento feito nestas edge locations, nestas localizações remotas. Reparem que 40% das empresas duplicarem o investimento já demonstra claramente que há uma tendência de distribuição de computação dentro daquilo que são os ITs das organizações. No entanto, algo mais interessante é que em 5 anos vamos assistir à quadriplicação do número de data centers, de micro data centers que vão suportar esses dados. Portanto, isto claramente mostra que algo está a mudar. Portanto, o investimento dos clientes vai ser feito de uma forma diferente daquilo que tem sido feito até aos dias de hoje. O que é que isto quer dizer? Não existe uma única localização, ou a localização ideal para suportar todos os tipos de workloads das organizações, portanto, todos os tipos de workloads que temos em produção. A solução ideal é um conjunto de opções de localização da IT e, por isso, já daqui a muito pouco tempo, vamos assistir, portanto, daqui a meses, a que 90% das organizações vão claramente adotar um modelo híbrido de infraestruturas de TI. Esta é algo que assistimos hoje. Portanto, 2020 é daqui a 2 meses. O going híbrido, portanto, esta alteração do modelo para híbrido é feito em 2 direções. Portanto, uma da centralização para fora, se quisermos adaptar as nossas infraestruturas para picos de necessidade, de picos de recursos adicionais, se quisermos reduzir footprints aos data centers atuais, ou ter uma distribuição geográfica do mesmo, portanto, podemos começar a criar disaster recoveries de e para o nosso data center atual, ou se quisermos ver que queremos adaptar-nos a modelos de negócio mais ágeis, mais flexíveis. Portanto, esta é aquilo que vai, no fundo, motivar a direção da centralização para fora. No entanto, iremos assistir seguramente também a algumas direções que vêm de fora para dentro. Portanto, isso vai, como é lógico, há muitos clientes que já adotaram clouds que, quer por questões de latência, quer por questões regulatórias ou de compliance, obrigam a que, afinal, vamos ter que voltar a centralizar esta ou aquela tipo de aplicação. Pode ser por questões de segurança ou até por controlo, mas esta é também uma realidade que já se assiste hoje e que vamos continuar a assistir seguramente nos próximos tempos. Em 2022, vamos assistir, segundo a Gartner, vamos assistir a algo diferente, que é a quantidade de computação que deixa de estar centralizada. Portanto, a computação centralizada vai ter maiores desafios com o alinhamento do negócio, vamos passar a ter necessidade de distribuição, de computação distribuída, e esta importância e tendência que, por exemplo, o IoT tem nas organizações, aumenta drasticamente a quantidade de informação gerada fora do data center. Portanto, o famoso e designado Edge, que vamos começar a ouvir muito de hoje em diante. Hoje, cerca de menos de 20% dos dados são produzidos fora do data center, mas reparem que, segundo a Gartner, já daqui em 2022, daqui a 3 anos, mais de 50% dos dados empresariais vão ser criados e produzidos fora do data center. E se olharmos até 5 anos, estes números são um pouco, são bastante, não quero chamar assustadores, porque não é isso que estamos aqui a falar, mas vamos ter que realmente reagir na estratégia de IT que temos no dia de hoje. Portanto, em 5 anos, mais de 75% dos dados serão produzidos fora do data center. Há analistas, portanto, a Gartner está a ser bastante conservadora ao falar nestes 75%, e estou a dizer isso não porque acredito que seja mais ou menos, mas sim porque outros analistas dizem que os dados produzidos fora do data center podem chegar aos 90% já em 2025. Portanto,
O que é que isto quer dizer? Vamos passar a ter informação em mais do que um sítio. A informação vai estar distribuída por todo lado. Portanto, o IT deixa de ser só exclusivo dentro do data center e da cloud, mas passa a existir também nos edges. Este edge pode ser um pequeno device de computação, se estivermos a falar de clientes de pequena dimensão, mas vamos assistir seguramente a imensos exemplos onde este edge vai ter dimensão de pequenos data centers. Isto quer dizer que segue a mesma arquitetura dos data centers tradicionais, mas com uma dimensão diferente. Portanto, esta é o que é que esperamos que o edge seja daqui para a frente e o impacto que isto vai ter em termos de gestão de informação. Portanto, no fundo, o edge vai ter servidores, vai ter serviços de storage, vai ter serviços de networking, vão correr em layers de virtualização, de hypervisors, independentemente do tipo do fabricante, e a partir de uma certa dimensão, seguramente que teremos stacks de software que vão fazer a interligação deste edge com os data centers, com a cloud, uma vez que os layers de software modernos já permitem correr de forma distribuída. Portanto, este é aquilo que o mercado entende que vai ser o edge. Portanto, o edge tem criação, geração de informação e vai ter a interligação com os dados centrais. Portanto, no fundo, se a informação está em todo lado, requer que a gente olhe para a proteção de dados de uma forma diferente daquela que estamos habituados a lidar nos dias de hoje. Para isso, Fujitsu conta com um portfólio extremamente completo, dos mais completos do mercado, seguramente, e esta proteção de dados pode ir desde o storage primário às appliances de backup, tradicionais appliances de backup. Eu creio que este nome também mudará brevemente. Passa por as alianças tecnológicas que temos com fabricantes de software que permitem a proteção dos dados e a gestão de informação, como é o caso da Commvault, da Veritas, da Vim, até às livrarias, sejam essas livrarias as livrarias fabricadas e desenvolvidas pela Fujitsu, até às livrarias fabricadas e desenvolvidas pelas nossas alianças também tecnológicas, nomeadamente a Quantum e a Oracle. Apenas um slide rápido sobre livrarias. Portanto, a livraria vai continuar a assumir um papel importante na proteção de dados. Ao contrário do que se pensava há muitos anos atrás, a tape não está morta e não vai morrer. É a forma mais económica de termos os dados guardados e ter os dados guardados fora dos nossos, fora do alcance, por exemplo, de cyberataques. Este é um ponto importante e, portanto, seguramente que veremos a continuação deste papel da tape na proteção da informação. Agora, se estamos a falar de um complemento à proteção, portanto, seguramente que não conseguiremos disponibilizar os SLAs que as organizações têm para o dia de hoje apenas com tape. É um complemento que guarda a informação de forma segura e que existe desde as pequenas livrarias até às maiores. Tem um custo por tera extremamente baixo, um desempenho elevadíssimo, o roadmap em termos de tecnologia LTO seguramente que acompanhará aquilo que é a evolução e o crescimento da informação que vamos assistir e que, como não vou repetir, portanto, todos sabem a quantidade de dados que cada vez mais existem nas organizações e, portanto, será um bom complemento. As tapes não estão mortas. O que talvez esteja morto, sim, é a operação de tapes, mas para isso existem soluções que permitem aos clientes ter a tape no seu data center ou nas suas localizações sem operação. O que é que para nós é a proteção dos dados, ou a cópia de informação? Portanto, começa desde o simples mirror da informação, seja ele síncrono ou assíncrono, os snapshots dos volumes que existem dentro dos storage tradicionais ou não tradicionais, sejam até, por exemplo, o snapshot de um storage, software defined storage, e depois temos as nossas políticas de backup. Portanto, políticas de backup que têm um RTO, um RPO, que têm um SLA definido e que existe com um objetivo único, a capacidade de recuperação de informação. Não devemos nunca esquecer
que o objetivo das soluções de proteção de dados é a capacidade de recuperar a informação ou recuperar o negócio em caso de qualquer tipo de incidente. Mas este aumento de dados vai levar a que o arquivo passe a ter aqui um papel cada vez mais importante. Há uns anos atrás, sempre que se falava de arquivo, era difícil, por vezes, justificar os custos de implementação versus o benefício que trazia. Hoje é extremamente simples. Hoje qualquer cliente que tenha, seja um grande file server, seja um grande Exchange, seja bases de dados com tabelas que já não são utilizadas, tudo isso pode ser âmbito de arquivo e seguramente que terá um impacto elevado no TCO das plataformas e no TCO do próprio data center e operação. Os cyber-attacks. Cyber-attacks existem, vão continuar a existir, não há forma de ultrapassar. O crime anda cada vez mais à volta da informação. Segundo um dos analistas, há uma tendência crítica no mercado de o futuro terrorismo passar, por exemplo, pela parte da informação. Já muitos grupos terroristas perceberam que é mais fácil afetar um conjunto grande de pessoas se atacarmos um data center do que se explodirmos uma bomba que afeta, infelizmente, a vida de 10, 15, 20, 100 pessoas. E, portanto, vamos assistir seguramente a este aumento. A segurança passa a ter aqui um papel crítico e a única forma de muitas empresas fazerem face a estes ataques é com a reposição da sua informação. E se precisamos de repor a informação e repor o nosso negócio, é bom que as empresas estejam preparadas e tenham implementado soluções de proteção de dados eficientes. Portanto, nunca esquecer que o cyber-ataque existe e vão acontecer. E as empresas têm um saco muito grande de bitcoins para fazer face a estes atentados, ou então uma solução de proteção de dados eficiente que tenha a capacidade de reposição. O arquivo, como digo, portanto, vai ter este papel principal. Não estamos a falar apenas daquilo que conseguimos reduzir no nosso storage principal. Portanto, ao arquivarmos, como é lógico, existe uma quantidade grande de dados que desaparece do nosso storage principal e, como tal, liberta esse espaço. Este ou era, há uns anos, o principal mote do arquivo de informação, porque o custo do storage era muito elevado. Não é o caso de hoje, o custo tem baixado drasticamente. Agora, ao arquivarmos, o que vamos conseguir é facilitar a gestão da informação. Se eu reduzo o meu file server de 100 teras para 10 teras, é lógico que eu só tenho que gerir 10 teras. Eu, no dia a seguir, só tenho que proteger 10 teras, porque tudo o resto está arquivado, disponível para os utilizadores, disponível para as aplicações, mas num tier diferente e com uma gestão, uma operação diária muito inferior. Portanto, este é o grande mote e isto aplica-se num file server, como disse, mas pode-se aplicar numa base de dados crítica que disponibiliza todas as tabelas não utilizadas, mas através de uma área que não está online, digamos. Okay. Algo que já começa a estar presente na estratégia das organizações é a utilização da cloud como um complemento à nossa proteção de dados. Portanto, aqui podemos chamar backup, e eu coloquei estes 3 nomes de forma propositada. Portanto, aquilo que chamamos de backup hoje, não estamos a fazer mais do que proteger ou criar uma cópia adicional. E, portanto, podemos fazê-lo para a cloud. O que é que isso quer dizer? Portanto, vamos ter o nosso ambiente, a nossa plataforma de proteção de dados, onde temos este controle total de quando existe dentro de um data center, temos o controle total desde os clientes, desde as aplicações, até à rede e aos repositórios. Portanto, conseguimos ter um controle total. Se tivermos uma localização remota, vamos estar protegidos contra qualquer desastre que exista no nosso data center principal. Vamos continuar a ter o controle dessa infraestrutura. O SLA, como é lógico, passa a estar dependente da largura de banda existente, da rede existente entre o nosso site principal e o site secundário. E a cloud não é mais do que uma localização adicional.
portanto, vai garantir uma cópia de informação adicional, protegida para um serviço de cloud, independentemente do service provider que estivemos a falar, ou do cloud provider que estivemos a falar, vai garantir essa proteção contra desastre, não vai requerer a propriedade de uma infraestrutura, é apenas uma área para onde colocamos uma cópia, e vai ter, como é lógico, um nível de serviço dependente da largura de banda existente, contratada e disponível com esse fornecedor de serviços. Portanto, esta é algo que vai possibilitar aos clientes alinhar os níveis de serviço de acordo com a criticidade do negócio ou da criticidade que tiver sido definida para o seu negócio. E a cloud aparece como um repositório adicional. Apenas como um exemplo, e para falar aqui um pouco das parcerias e das alianças que temos, no caso de Veritas, vamos possibilitar ter o nosso backup server, portanto, no site local, e a Veritas utiliza o Cloud Catalyst, portanto, para possibilitar o controle deste storage remoto, deste repositório remoto de dados, que aquilo que vai permitir é uma gestão a partir do nosso site principal, a partir das nossas equipas, mas gerir diretamente esse repositório na cloud. Pode ser feito, inclusive, diretamente pelos próprios clientes aplicacionais. Portanto, eles podem gerir o backup e o restore para essa área, esse repositório disponibilizado pelo servidor de cloud. Commvault tem algo muito parecido, o nome difere, chama-se Cloud Storage Accelerator, e permite também que os media agents, ou os dispositivos que gerem os repositórios, façam a gestão do repositório local ou do repositório que está remoto. Portanto, neste caso, ao utilizarmos apenas o repositório, em termos de armazenamento, em termos portanto, plataforma de backup, aquilo que estamos é a minimizar a necessidade de media agents e de requisitos de hardware para o fazer. Algo diferente ou complementar é este backup, esta proteção ou cópia da informação a partir da cloud. Portanto, vimos primeiro a proteção dos dados ou cópia para cloud e agora vamos ver da cloud para para os data centers ou para on-premises. Aquilo que vemos há muitos clientes que têm já as suas aplicações, os seus hosts em serviços de cloud e que, para proteger, para ter uma cópia dessa informação, vão precisar de uma plataforma de proteção de dados. Essa pode ser e deve ser a plataforma que o cliente utiliza no seu data center. A única diferença é que tem um controle sobre a proteção das aplicações e dos hosts que temos a correr no nosso serviço de cloud. Exatamente igual, a cloud é apenas um data center adicional e nós, de forma centralizada, conseguimos fazer a proteção dessa informação, quer para uma área, um repositório de backup na cloud, quer uma cópia dessa informação para os data centers on-premises. Isto, como é lógico, traz grandes benefícios em termos de flexibilidade ou agilidade de serviço. Portanto, não há dependência sobre o cloud provider. Portanto, se eu amanhã tenho a minha aplicação a correr na cloud, mas se tenho uma cópia da mesma on-premises, como é lógico, no dia que for necessário, posso fazer a reposição do serviço e arrancar numa outra localização ou noutro cloud provider. Esta é a vantagem e o benefício de ter o controle da proteção dos dados que temos a correr nos nossos serviços de clouds ou nos futuros edges. O que é que vemos, o que é que temos assistido nos últimos anos? A um forte crescimento, reparem que estamos a falar de crescimentos na casa acima dos 30%, nas famosas e chamadas Proposed Built Backup Appliances. O que é que são os Proposed Built Backup Appliances? São appliances de backup, que podem ser integradas ou apenas como target, mas que disponibilizam toda a solução ao cliente. Portanto, o cliente não mais tem interesse, ou não, já há muito tempo, deixou de ter interesse em construir ele próprio, o chamado do it yourself, em termos de criação de repositórios, placas, servidores, redes, softwares, e ficar o cliente responsável pela implementação e pela
integração de todos estes elementos. Portanto, estas backup appliances o que fazem é entregar uma chave na mão, a solução chave na mão, com responsabilidade total, desde o software à capacidade de processamento ao repositório. Portanto, o mercado está a evoluir para aí, os clientes procuram soluções integradas, procuram um single point of contact para correr a proteção de dados ou arquivo de informação. A Fujitsu tem como Target Appliance, portanto, para Target Appliance é um repositório independente do software, os eternos CS 800 ou eternos CS 8000. São duas famílias diferentes, mas que apenas disponibilizam repositório. Portanto, o cliente terá que ter o seu software backup, a sua infraestrutura de computação para correr os serviços de backup do data center. E depois temos para Integrated Appliances, portanto, integradas porque contemplam não só o repositório, mas toda a parte de computação, toda a parte seja backup server, seja mídia, o controle dos mídias, o controle do repositório. Há softwares que chamam Media Agent, outros chamam Media Server, e toda a gestão de licenciamento. Portanto, estas Integrated Appliances, a Fujitsu disponibiliza com a Veritas, com a Commvault, portanto, com a Commvault podem ser designadas por Hyperscale ou por eternos CS 200C, C neste caso de Commvault. Vantagem é que os dois parceiros que temos, quer a Veritas, quer a Commvault, aparecem no quadrante de líderes da Gartner desde há muito tempo. A Commvault, por exemplo, portanto, a Gartner não permite que seja utilizado o nome líder, aparece sim no quadrante dos líderes, que é diferente, mas a Commvault, pelo 8º ano consecutivo, aparece na posição mais à direita, mais acima, pelo menos na posição mais à direita e acima possível dos quadrantes mágicos. Portanto, o facto dos nossos parceiros aparecerem neste quadrante de liderança demonstra que a Fujitsu claramente tem as alianças certas para endereçar as necessidades de proteção de dados dos nossos clientes. Commvault já lançou, mas vai enriquecer a família das appliances. Portanto, as appliances têm o brand Commvault, mas são construídas com o hardware Fujitsu. Portanto, há aqui uma parceria forte entre as duas entidades. Integram toda a parte de computação, toda a parte de backup server, toda a parte de media agent, neste caso, e toda a parte de repositório também. Podem ser desde a pequenina appliance, para fazer face a pequenas necessidades, até appliances com grande capacidade de expansão e de alta disponibilidade. Para Commvault, portanto, o Fujitsu tem 3 capacidades de criar portanto, as appliances integradas. Uma, continuamos com a oferta de eternos CS 200C para soluções de mais entrada de gama ou para soluções em que apenas se utiliza como Media Agent. Por exemplo, temos imensos casos implementados em que esta appliance escreve para um repositório central. Tem um licenciamento perpétuo, portanto, este é um modelo tradicional de implementação e uma capacidade máxima até 144 teras antes de qualquer tipo de mecanismos de eficiência, de compressão e de duplicação. Depois, as appliances Hyperscale, portanto, começam nos cerca de 30 terabytes e podem ir quase até aos 300 terabytes úteis de capacidade. Já têm uma utilização mais enterprise, podem utilizar um modelo de subscrição, inclusive para o hardware, portanto um pagamento de um FII mensal, quer para a parte de computação, repositório e licenciamento, e tem, como é lógico, uma alta escalabilidade e flexibilidade. Acima de tudo, traz embutido alta disponibilidade entre elas. Portanto, viram no desenho anterior que aparecem 3 a 3 porque mesmo que um dos nós falhe, os outros dois asseguram não só o acesso à informação, mas a continuidade do serviço. E depois, por último, esta reference architecture quer dizer que quando as necessidades do cliente, do projeto, não cabem em nenhuma das outras opções, nós temos forma de criar arquiteturas de referência que permitem endereçar
diferentes capacidades, diferentes tipos de arquitetura para implementar soluções que continuam a ser integradas, continuam a ter um single point of contact. Apenas como use case mostrar que podemos ter num data center central uma destas appliances integradas, a seguir ter localizações mais pequenas, onde tenham inclusive um backup direto de um cliente para um data center central, ou se for uma pequena delegação já com alguma dimensão, ter uma pequena unidade que garante o serviço de proteção de dados local e depois a replicação para um data center centralizado. No fim disto tudo, podemos inclusive criar um disaster recovery ou uma cópia de Vault para uma terceira localização. Isto é apenas um exemplo, mas para dar a ideia do tipo de arquiteturas que é possível montar e o tipo de benefícios que conseguimos ter com a aplicação destas Integrated Appliances. Tudo isto, como disse, com um único ponto de contacto, com a garantia de que tudo foi pré-testado, preparado para implementar antes da comercialização, portanto, antes da implementação. O mesmo se pode fazer com as appliances integradas da Veritas. Portanto, a Veritas, neste caso, com software Net Backup integrado, portanto, nós temos appliances que vão desde as a pequena máquina virtual, inferior a 20 teras, até ao cliente que tenha a necessidade de cerca de 20 terabytes em cada localização, mas depois podemos falar de appliances que chegam aos petabytes e aos desempenhos muito, muito elevados. Portanto, esta é a oferta de Integrated Appliances por parte da nossa aliança tecnológica com o Veritas. Voltando às Target Appliances, portanto, estamos a falar de repositórios que que são agnósticos do software utilizado e apenas disponibilizam espaço para que esses softwares possam arquivar ou proteger os dados para uma localização. Portanto, a Fujitsu disponibiliza já há muitos anos a oferta Eternus CS800. Ela é ideal para médias a grandes organizações que tenham pequenos ou grandes escritórios espalhados geograficamente e que já tenham o seu próprio software de backup, que estejam contentes com ele, que queiram continuar a usar, ou que tenham mais do que um software de backup. Portanto, todos nós conhecemos muitos casos de organizações que adotaram mais do que um software de backup. Por motivos diversos, sejam por merges de companhia, por integração específica para um determinado ambiente. E, portanto, nesse caso, podemos ter um repositório comum a todos esses softwares que possa partilhar, portanto, e o CS800 claramente que tem a capacidade de particionamento que permite ser utilizado por mais do que uma aplicação de backup. Claro que estamos a falar sempre de backups de qualquer tipo de ambiente, seja ele físico, virtual ou os novos, que já não são assim tão novos, ambientes de hiperconvergência. O CS800 começa com modelos muito pequenos, portanto, não só económicos financeiramente, mas económicos em termos de capacidade, em termos de energia necessária, etc. Temos também o modelo Scale, e o modelo Scale já estamos a falar de repositórios que podem ir até cerca de 171 terabytes. Volto a referir, e este é um ponto que eu gostava de salientar, sempre que a Fujitsu fala em capacidades, são capacidades úteis antes de qualquer mecanismo de eficiência de redução de espaço, de compressão ou de duplicação. Isto é importante porque muitos dos nossos concorrentes, os números que aparecem e os valores que aparecem, por vezes são capacidades RAW antes de sequer a proteção, antes sequer do próprio RAID. Portanto, isto por vezes leva aqui algumas confusões. Portanto, do lado da Fujitsu, sempre que virem um valor a seguir a um modelo, sabem que é uma capacidade útil antes de mecanismos de redução de espaço. Por último, temos as soluções Enterprise. Estas soluções de Enterprise de CS800 já podem ir até 1 petabyte antes de compressão e de duplicação. Portanto, soluções que já oferecem uma escalabilidade e uma flexibilidade gigantesca para o nosso mercado e para as organizações nacionais.
Algo interessante que podemos fazer com o CS800, por exemplo, é correr portanto, os media service, a gestão de mídias dentro do próprio CS800. Neste caso, referimos aqui apenas o Vim. O Vim pode correr dentro do próprio CS800 e escrever diretamente dentro da própria unidade, ou poder estender portanto, o serviço de cópia, o serviço de proteção, para um Cloud Object Storage a partir de uma interface S3, por exemplo. Mas aqui está referido apenas Vim, mas nós podemos correr este Media Service, a gestão de mídia, com Veritas ou com a Commvault. Portanto, podemos instalar dentro do CS800 o software para receber os dados diretamente dos clientes e guardá-los dentro do equipamento. Continuamos a necessitar de ter o serviço de backup server fora da unidade. Portanto, ela não é integrated appliance. O backup server tem que correr externo ao equipamento CS800 neste caso. Apenas para dar continuidade na oferta Vim, podemos criar, portanto, o Vim pode ser despletada a cópia a partir dos snapshots dos nossos storage de produção, do nosso storage online, e enviar depois uma cópia para dentro do CS800, tal como mostramos no slide anterior. Portanto, isto apenas para demonstrar que este single point of contact, esta integração aplicacional, independentemente se estamos a falar de Vim, Veritas ou Commvault, conseguimos fazer end-to-end, desde o cliente, desde o storage principal até ao repositório. Portanto, temos uma solução integrada e completa para oferecer ao mercado. Quando a necessidade dos nossos clientes requer o máximo de resiliência, e o máximo de resiliência para a Fujitsu são, por exemplo, áreas em que são necessários failure rates de 0%. E a Fujitsu sabe o que é isso. Portanto, nós, desde há 40 anos, que fornecemos mais de 2.500 repetidores de comunicações, utilizados, por exemplo, na internet, entre continentes, e em 40 anos ter um failure rate de 0 mostra como é que a Fujitsu olha para este tipo de resiliência. Portanto, e quando precisamos de a máxima resiliência no nosso ambiente de proteção de dados, a oferta que temos disponível é o Eternus CS 8000. 8000 nada tem a ver, ou seja, o 8000 não é melhor do que o CS800, ou o CS800 é pior do que ou é um produto de entrada de um CS8000. Não, são famílias diferentes, arquiteturas completamente diferentes. Okay? Portanto, o CS8000 é o nosso high-end para as plataformas de data protection. É um equipamento que tem resiliência, como falei anterior, total. Podemos implementar sistemas que têm downtimes de 0 durante anos e anos e anos, e temos imensos casos em Portugal, imensos clientes que têm o sistema CS8000 em funcionamento há muitos, muitos anos, sem qualquer indisponibilidade de serviço. Indisponibilidade pode acontecer num componente ou outro que precisa da substituição, mas nunca no serviço completo, nunca na plataforma em si. Esta unidade pode ser ligada a mainframe, Open, ou x86, Unix, portanto, de forma concorrente. Portanto, podemos ter um equipamento que suporte todo o tipo de ambientes e que internamente vamos dimensionar a unidade, vamos dimensionar esta plataforma de acordo com o nível de serviço que pretendemos atingir. E podemos, por exemplo, que esse nível de serviço exija que 100% do meu repositório seja SSD ou flash. Isto é um conceito novo para muita gente, mas que começa e que vai estar seguramente na agenda dos fabricantes nos próximos tempos. Portanto, vamos começar a assistir à introdução do flash na proteção de dados, não só por questões de desempenho, mas também por resiliência, capacidades, etc. Portanto, vai ser a forma que temos de atingir grandes níveis de serviço, vai ser a adoção do flash dentro das plataformas de proteção de dados. Podemos ter disco tradicional, podemos ter o CS8000 a controlar
as tape mídias. Portanto, há pouco disse-vos que a operação de tape estaria, essa sim, morta. Portanto, os clientes não querem ter a famosa operação de alguém ir trocar uma tape dentro de uma livraria, e o CS8000 faz a gestão total dessa operação de tapes. Portanto, nós colocamos ou ligamos até 10 livrarias a um equipamento CS8000 e toda a gestão, toda a organização, colocação em secretos, etc., das tapes é feita pelo próprio equipamento. Portanto, não requer andar ninguém a trocar tapes durante o dia-a-dia. Os discos, ou interno ao repositório, pode ou não ter mecanismos de duplicação. Há uns anos era mais comum termos de duplicação por hardware, porque os softwares não o faziam ou não o faziam de forma eficiente. Hoje em dia, qualquer software, pelo menos de topo, seja ele o Commvault, o Veritas, o Vim, todos eles já contemplam mecanismos de compressão e de duplicação a partir do próprio cliente. Portanto, há logo uma poupança não só na rede, como no repositório final. E, portanto, assistimos cada vez mais a que as plataformas sejam disponibilizadas, não tendo a capacidade de duplicação por hardware. Mas o CS8000 pode ou não fazer, portanto, é definido por grupos, pode ou não aplicar mecanismos do ORM, seja em disco, seja em tape. Portanto, o objetivo é disponibilizar uma plataforma que seja dimensionada em termos de desempenho, níveis de serviço, mas também do tipo de repositórios que queremos utilizar de acordo com os SLAs definidos para o negócio. O CS8000 é desenvolvido há cerca de 20 anos, há pouco mais de 20 anos. Começa no mundo mainframe, é imediatamente disponibilizado também para Open Systems. Portanto, percebemos claramente que os benefícios que o mainframe tirava da unidade podiam ser aplicadas aos sistemas Open de grande dimensão. E depois toda a evolução que tem existido tem sido a evolução que, no fundo, acompanha as tendências de mercado, no fundo, acompanha as necessidades que os grandes data centers têm. Seja por automatismos, seja por automatismos de alta disponibilidade, seja por replicações de longa distância, a criação de repositórios NAS, por exemplo, e nós, o CS8000 consegue fazê-lo de uma forma muito portanto, gigante, super escalável. Portanto, podemos criar áreas de NAS com múltiplos petabytes, muito mais do que 22. Portanto, em 2013 já tínhamos estes 22 petabytes, mas hoje em dia o número é ainda mais gigantesco. Aplicamos, portanto, em 2015 introduzimos a capacidade de duplicação, a integração aplicacional, portanto, a flexibilidade de utilização dos vários elementos para vários serviços e agora, portanto, aquilo que queremos mostrar é que em 2020 é a única plataforma realmente unificada em termos de serviço. Podemos estar a falar uma plataforma única para proteção, para arquivo, para ser um cloud interface e para ter uma integração aplicacional total. Portanto, esta é a nossa visão para a oferta Eternos CS8000. Portanto, estamos certos que ela é uma plataforma que evolui imenso em termos de desempenho, mas que evolui também na integração com os fabricantes de software. Toda esta evolução tem sido feita no nosso conceito de co-creation. Portanto, são os próprios clientes que nos vão indicando as necessidades e o caminho de desenvolvimento da solução. E esta co-creation é fundamental para termos uma oferta que vá de encontro às necessidades de cada um. Prova disso é a disponibilização já de interfaces de cloud, quer em front-end, quer em back-end, na nova família de CS8000. Portanto, imaginem um grande equipamento, uma grande plataforma, que é central a qualquer tecnologia que temos nos nossos edges. Lembram-se da conversa inicial sobre o edge? Podemos ter uma appliance integrada com Commvault, podemos ter uma appliance integrada com Veritas, podemos ter uma target appliance que tenha vários softwares a correr, e tudo isso é possível de replicar
através da internet, através de uma ligação S3 ou Swift, o que seja, para um data center central que tem um CS8000, portanto, a prestar serviço, no fundo, a proteger os dados das organizações. E, em back-end, podemos ter uma extensão deste equipamento para um serviço de repositório de cloud. Portanto, este é o conceito, é o caminho, é como a Fujitsu vê as plataformas de proteção de dados do dia da manhã. Imaginem tudo isto, mas com a capacidade de correr os próprios softwares, portanto, ou ter a integração com os software vendors dentro do próprio equipamento. Imaginem a complexidade que desaparece do data center, a facilidade de gestão, mas, acima de tudo, o nível de serviço que vai ser impactado. Portanto, o desempenho que vamos obter ao correr o serviço dentro do próprio repositório, por exemplo, com Flash. Este é o caminho, está disponível hoje, está disponível imediatamente, existe, e à parte disso podemos configurar de forma flexível os serviços que temos dentro dos nós. Qual é que é o use case? Portanto, o use case deste tipo de tecnologia é a consolidação de grandes appliances que existem no vários clientes. Há clientes que têm mais do que uma appliance de backup. Ora, conseguimos consolidar para uma ou para aquelas que forem necessárias de acordo com o size. Podemos otimizar de forma drástica todos os clientes que tenham o software da TSM. O atual Spectrum, ou pelo menos o TSM foi incluído na família Spectrum, mas clientes que tenham TSM têm particularidades de operação que nós conseguimos ajudar de forma notória. Não há nenhum cliente TSM que, quando nós falamos das vantagens de utilizar um CS8000, não entendam os benefícios. Depois podem avançar ou não, isso depende de N fatores, mas uma coisa eu vos digo, só há uma forma de vender, entre aspas, um CS8000 a um cliente, é mostrar todos os benefícios operacionais que ele traz, todos os benefícios financeiros. Ninguém compra porque é a máquina maior, mais flexível, mais sexy. Isso não acontece porque ela realmente reduz custos, reduz complexidade de administração e operação de dia a dia. Portanto, outro use case é este retorno de investimento. Nós conseguimos provar aos clientes que com o CS8000 existe um retorno de investimento em muito pouco tempo. Portanto, aqui neste caso, neste slide está indicado os 18 meses. Há clientes que conseguem 12, há outros que conseguem 24, depende de cada um dos casos, mas o que sim conseguimos demonstrar é este retorno do investimento feito. E depois, alta disponibilidade. Portanto, é o único equipamento no mundo, único, que consegue ter alta disponibilidade em mais do que um data center. Nós conseguimos ter um único equipamento, um único modelo, distribuído por mais do que um data center e com total disponibilidade de serviço entre eles. Se houver uma falha completa de um data center, o serviço de backup e restore e arquivo continua disponível e a correr no segundo. Portanto, esta é uma particularidade que mostra o que é o CS8000 em termos de resiliência. Outro use case simples é a aplicação, a consolidação de ambientes mainframe e open system. Portanto, um único equipamento, uma única plataforma pode assegurar o serviço para mainframe e open de forma consolidada e tirando todos os benefícios, por exemplo, de uma livraria de open. Portanto, eu posso ter uma livraria de open systems a prestar serviço a um mainframe. Isto tem impactos no custo gigantescos quando falamos de custos, sejam custos operacionais, sejam custos de manutenção de sistemas mainframe. Portanto, de forma resumida, o CS8000 é, de longe, o equipamento mais fiável do mundo para backup e arquivo. É, de longe, o mais performante. Estamos a falar de unidades que hoje disponibilizam mais de 150 terabytes por hora sustained. São números que não estamos a falar de números de datasheet, o equipamento é dimensionado de acordo com o desempenho que pretendemos atingir e, portanto, é de longe o equipamento mais performante, quer em backup, quer em restore.
é de longe a plataforma mais escalável, com todas as funcionalidades únicas que vos demonstrei. Portanto, não há, inclui desde o planeamento até à migração de tapes, ao suporte de migração de tapes, por exemplo. Imaginem um cliente que quer migrar uma livraria de tapes LTO4 para LTO8. O trabalho, hoje em dia, de cópia é bastante complexo. Com uma plataforma CS8000, esse trabalho não é mais do que ligar a nova livraria, dizer que queremos uma segunda cópia, o equipamento faz a cópia e no fim desligamos a primeira. Portanto, todos estes benefícios são o que faz com que o retorno do investimento aconteça de forma muito, muito rápida e que tenha feito com que estes últimos 20 anos tenham sido 20 anos de muito sucesso desta solução dentro da Fujitsu. Portanto, em resumo, para a proteção de dados, temos soluções para todos os cenários, portanto, desde as target appliances, como expliquei, que podem ir desde o pequeno equipamento, desde o pequeno CS800 ao grande CS800, ou até ao CS8000 que acabei de explicar. Temos as Integrated Data Protection Appliances, os PBBAs, que têm desde o software à capacidade de computação ao repositório, com os diversos parceiros tecnológicos, nomeadamente como Vault, Veritas e Vim, atualmente. Podemos falar desde o nosso próprio produto Eternus CS200C, com Commvault, o Commvault Hyperscale com hardware Fujitsu, também com Commvault, e as appliances Veritas NetBackup. Depois, qualquer tipo de software, qualquer tipo de licenciamento de software único, sem hardware, arquiteturas de referência, até às livrarias simples e tradicionais. Portanto, esta é a forma de endereçar, como o Fujitsu endereça ao mercado de proteção de dados. Foi o possível dentro deste período, dentro deste tempo, mas o que vos queremos mostrar é que para o novo Hybrid IT, e o Hybrid IT, como vos disse, está aí, em 2020, 90% das empresas vão ter um modelo híbrido de infraestrutura de tecnologias. Para isso, nós disponibilizamos uma capacidade híbrida de gestão de cópias, e esta gestão de cópia pode ser híbrido porque pode ser proteção de dados, pode ser arquivo, pode ser long-term retention ou gestão de snapshots. Híbrida localização, podemos ter localização on-premise, multi-cloud ou edge, okay? Incluindo os user devices. Uma informação híbrida, portanto, podemos estar a falar desde a nossa aplicação core, ao Big Data, DevOps, User Data, não estruturada, ou o que seja. Portanto, todo o tipo de informação pode, deve e tem que ser protegida pelas organizações, até aos repositórios híbridos. Podemos estar a falar de disco mecânico, SSD, podemos estar a falar com ou sem de duplicação, tapes, worm, encriptação, cloud storage. Todo o tipo de repositório pode ser gerido pela Fujitsu. E é tudo por hoje, suficiente para demonstrar que temos realmente uma oferta bastante abrangente. Contactem-nos, os vossos contactos são o vosso representante, parceiros, de clientes, eu próprio, portanto o meu nome é Pedro Pinto, podem também endereçar qualquer tipo de questão. E agora, não sei se querem passar a parte de questionar. Muito obrigada, Pedro. Ficámos todos a conhecer muito melhor a nossa oferta Eternus da Fujitsu, nomeadamente a proteção de dados. Vamos agora dar início, à sessão de esclarecimento das questões que foram sendo colocadas ao longo da apresentação. Temos algumas perguntas. A primeira delas, quando se fala em backup e restore para cloud, estamos a considerar possíveis necessidades de serviços de migração? Pedro.